Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática elementar e hoje a gente vai falar sobre racionalização de denominadores. Mais um caso de racionalização e hoje a gente vai tratar de casos em que no denominador você tem uma soma, né? E essa soma ou diferença ela envolve radicais. Então só para lembrar, né? Só para a gente, antes de começar a operar já com os radicais, a gente lembrar coisas anteriores. Lembra que quando a gente falou lá de produtos notáveis ou de fatoração, né, se você preferir, a gente falou que o produto da soma pela diferença, ou seja, A menos B vezes A mais B, vai te dar uma diferença de quadrados. Né? Se você olhar para cá, você está vendo uma fatoração, se você olhar para lá, você está vendo um produto notável. Então, lembrando disso aqui, né, você vai aplicar isso aqui nesse exemplo. Que exemplo é esse? Você tem 1 sobre raiz de 2 mais 1. Eu quero retirar esse radical aqui de baixo. Então seria interessante, né, que esse raiz de 2 aparecesse ao quadrado. Então se eu considero que isso aqui é o teu A mais B, é só eu multiplicar por um fator de A menos B. Ou seja, é só eu multiplicar por raiz de 2 menos 1. Só que eu não posso fazer isso só embaixo, eu tenho que fazer no numerador também. Raiz de 2 menos 1, e aí eu vou colocar parênteses aqui. Agora é só aplicar a propriedade distributiva. Ó. Em cima, 1 vezes raiz de 2 menos 1, raiz de 2 menos 1. E embaixo aqui, ó, deixa eu pegar outra cor aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, né, esse aqui com esse aqui, você vai ter raiz de 2 ao quadrado. Né? Aí, ó, raiz de 2, né, vezes menos 1, menos raiz de 2. 1 vezes raiz de 2 mais raiz de 2. Esses dois termos vão se cancelar, é por isso que aparece isso aqui. Se você lembrar lá do vídeo de produtos notáveis, você vai ver que a gente fez a distributiva e no final o que apareceu foi o quadrado do primeiro, que é o que está aqui, menos o quadrado do segundo, que vai aparecer do mais 1 vezes menos 1. Então, ó, raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, se você efetuar a distributiva, que você vai obter isso. E aí a gente pode continuar escrevendo raiz de 2 menos 1 sobre o quadrado disso aqui, né? A gente já viu lá no vídeo de potência de uma raiz, você eleva o radicando. Raiz de 4, 2, menos 1, que é 1 ao quadrado. E aí você obtém, por fim, né, raiz de 2 menos 1 sobre 1, né? 2 menos 1 é 1, então não preciso escrever. Então, como é que eu faço para retirar, né, uma soma em que um deles é um radical ou são dois radicais do denominador? Eu multiplico se aqui é uma soma pela diferença e se é uma diferença pela soma. É isso que a gente vai ver aqui, né? No segundo exemplo. Você tem 3 sobre raiz de 2 mais raiz de 3. O que eu vou fazer baseando, né, se baseando no exemplo anterior? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou multiplicar o numerador, então vou continuar aqui, 3, vou multiplicar o numerador por raiz de 2 menos raiz de 3 e vou multiplicar o meu denominador, que é raiz de 2 mais raiz de 3 por raiz de 2 menos raiz de 3. E aí o que eu vou ter em cima? 3 raiz de 2 menos raiz de 3 sobre... Aqui, ó, olhando para cá fica evidente que isso que está ali é A mais B. Ó. Isso aqui faz o papel de A mais B e esse aqui faz o papel de A menos B. Então, quando eu fizer aquela conta usando a distributiva, eu vou encontrar o quê? O quadrado do primeiro, que no caso é raiz de 2. Então, raiz de 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que no caso é o teu raiz de 3. Então, em cima eu vou ter, ó, 3 raiz de 2 menos raiz de 3. E embaixo aqui, né? O que é isso aqui? Raiz de 2 ao quadrado. 2. O que é isso aqui? 3. Então aqui ó, a gente tem 2 menos 3 menos 1. E aí eu posso escrever isso, né? Esse resultado que vai aparecer aqui, eu posso escrever assim, ó, menos 3 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 3. Tá? Então esse menos 1 passou a ser 1 e esse menos eu coloquei aqui na frente. E aí você pode escrever dessa maneira. Só como observação, né, em nenhum dos casos que apareceu até agora, aqui nesse vídeo, nem no primeiro de racionalização, o numerador também era um radical. Mas isso não é um problema, porque
Basta a gente aplicar o mesmo princípio, né? Então, vou pegar esse cara aqui e vou escrever assim, ó. Raiz de 3, né, vezes... Quem é o cara que racionaliza isso aqui? Raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1. A gente viu esse exemplo aqui. A diferença é que em cima, né, quando você fizer a distributiva, você vai operar normalmente com os radicais. Então, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2, você vai obter raiz de 6. E raiz de 3 vezes menos 1, você vai obter raiz de 3. E embaixo a gente viu aqui que dá 1, né? Então, 1 que vai me dar raiz de 6 menos raiz de 3. Tá? Então, basta em cima, né? Deixa eu colocar aqui outra seta. Basta em cima você operar normalmente com os radicais, que você vai obter o resultado aí esperado. É assim que a gente racionaliza, né, denominadores que têm uma soma ou uma diferença com radicais. Espero que vocês tenham gostado, assistam os vídeos e até mais.